Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Como vocês estão? Como vocês estão se sentindo hoje? Compartilhe aqui comigo. Tudo bem? Tudo na paz? Por aí? Estão me vendo e me ouvindo bem? Compartilhe aqui comigo. Porque hoje nós vamos falar sobre, na realidade, vamos continuar o nosso assunto sobre a afetiva. Sobre inteligência relacional, a importância da gente trazer à tona, desenvolver essas habilidades e como essas habilidades, essas ferramentas que são treináveis, podem ajudar você a construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos com vínculos fortes, relacionamentos funcionais aí durante a vida de vocês. Bom dia! Vou esperar vocês entrarem aqui para a gente começar o assunto. Mas antes, eu quero relembrar um pouco os tópicos da primeira live. Então, na primeira live, eu compartilhei com vocês o conceito, né, do que é a IA afetiva. E por que eu estou utilizando esse nome? É propositalmente para a gente bater de frente com a IA. E o impacto que a IA, que os robôs, que o mundo moderno, que a falta de consciência estão trazendo para dentro das relações. Bom dia! Então, o nosso mundo hoje, o nosso mundo moderno, vamos dizer assim, né? A nossa sociedade atual, ela tem trago muito para a gente esse modelo condicionado, esse padrão de relacionamento que limita de uma certa forma e que faz a gente acreditar que esta forma, e muitas das vezes quando a gente fala em forma, é para a gente entender que muitas das vezes a gente está se deformando, muitas das vezes a gente está se apequenando, muitas das vezes a gente está se comprimindo para caber em algo que às vezes a gente não se sente bem. Que às vezes a gente olha e fala, mas por que tem que ser assim? Mas por que eu tenho que seguir este padrão? Por que eu tenho que seguir a manada? Então, o meu primeiro ponto de vista, que eu quero que vocês internalizem, eu sempre gosto de dizer que pontos de vista são que criam a nossa realidade. Pontos de vista são as perspectivas que a gente tem sobre algo. Então, meu convite aqui hoje é que você olhe para esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês como um novo olhar. Que vocês olhem, eu sei que é redundante, né? Olhar com um novo olhar. Mas é você olhar como um interessante ponto de vista. E se vocês se permitissem olhar para tudo isso que eu estou falando e tirar um aprendizado, ter mais clareza, desenvolver novas habilidades e de alguma forma puder ser contribuição para os relacionamentos, a minha missão já está garantida. O meu papel aqui hoje já foi entregue. E quando a gente fala em relacionamentos, eu não estou falando em relacionamento somente afetivo, sexual. Eu estou falando de relacionar-se. E o que é relacionar-se? Eu ter um autorrelacionamento comigo, me conhecer profundo e intimamente, saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu negocio, quais são os meus valores, quais são minhas verdades, quais são minhas virtudes. Ter realmente clareza e autoconhecimento sobre a minha vida atual hoje, sobre onde eu estou e para onde eu desejo ir. Então, é um autoconhecimento profundo. Aqui a gente não vai tratar sintoma, a gente vai na raiz. E na aula anterior, eu falei para vocês que o problema não é o relacionamento, mas o problema é a gente, que não sabe se relacionar, não aprendeu a se relacionar. Então, por exemplo, eu fui casada durante 13 anos e eu gostaria de ter tido acesso ao conhecimento que eu tenho hoje. Provavelmente, o meu casamento teria durado muito mais. Quem sabe eu estaria até hoje casada. Então, a falta de conhecimento, a falta de aplicação do conhecimento, que é um outro ponto, né? Porque não adianta a gente só folhear 1000 livros, fazer 1000 cursos, ter este capital social, cultural, né? Não adianta a gente ter o capital cultural, mas
não aplicarmos a nossa realidade. Não tornarmos disso um lifestyle. E daí vocês vão entender a importância de não é só ouvir, é colocar em ação, é praticar, é agir massivamente. Então, como é importante a gente desenvolver essas habilidades nas nossas relações conosco e com os outros. Então, essas relações com os outros vão ter influências, essas influências externas vão ser pautadas a partir do ponto de vista deles e do nosso também. Por isso é importante a gente ter uma comunicação assertiva, por isso é importante a gente ter uma escuta ativa, empática. Por isso é importante a gente olhar para o outro como um ser humano, e não máquina. Olhar para o outro não como um acessório, como um objeto de desejo, como um arroba, como um CPF, mas olhar para o outro como um humano que tem afetos, que tem necessidades, que tem desejos. Então, como compreender essas relações? Eu chamo de stakeholders, né? Então, como despertar o desejo no outro, nesses stakeholders? Como a gente pode desenvolver essa habilidade para dar para o outro a linguagem de amor que vai fazer ele se sentir amado? E como também compartilhar com ele a forma como eu me sinto amada, para que eu me sinta completa. Mas completa não no sentido da metade da laranja, de Fábio Júnior, mas completa no sentido de eu sou cheia de mim. Eu me amo muito, eu me valorizo, eu me posiciono, eu sei o que eu quero, eu sei qual é o meu lugar no mundo. E junto disso eu encontro um semelhante, eu atraio um semelhante. Eu tenho próximo de mim uma pessoa que esteja na mesma frequência, na mesma energia. E quando eu estou junto de alguém que está na mesma frequência, na mesma energia, essa pessoa não é o seu trauma gêmeo. Essa pessoa é uma pessoa que vai estar ali te ajudando na sua caminhada, na sua jornada espiritual, na sua evolução. É uma pessoa que está ali para multiplicar talentos. É uma pessoa que está ali para ser contribuição na sua vida. É uma pessoa que está ali e que no futuro pode ser contribuição também para a vida dos outros. Só que eu não tenho como dar nada para ninguém se antes eu não derramar isso em mim. Então, muitas das vezes, a gente está procurando salvar o outro. Muitas das vezes, a gente está procurando se doar para o outro. E quando eu estou falando o outro, não é só relacionamento afetivo. É pai, é mãe. São essas relações periféricas que a gente tem. É pai, mãe, vó, filhos. Filhos não são periféricos, mas também a gente tem que saber colocar as pessoas nos seus devidos lugares. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, como lidar com cada pessoa no nosso ciclo, para que isso, de alguma forma, não nos deforme. Não faça com que a gente esteja em formas que não nos cabem. Nos faça com que nós estejamos em relacionamentos frustrados, medíocres, medianos. E tudo isso depende das nossas habilidades, das nossas competências. E é exatamente sobre isso que a IA afetiva vem trazendo aqui para vocês, conhecimento. Então, sobre tudo na nossa vida, exatamente tudo que a gente vai fazer, que a gente vai desenvolver, que a gente quer mudar e ressignificar, tudo parte do primeiro ponto, que é conhecimento sobre o problema, conhecimento sobre a situação. Eu preciso me inteirar do que eu preciso aprender, do que eu vou encarar. Então, conhecimento, você olhar e ter uma percepção sobre, vai fazer com que você trace uma meta, que você tenha um objetivo, que você consiga, de fato, começar a trazer à tona as oportunidades, porque são infinitas possibilidades para você fazer uma escolha. Então, as escolhas criam as realidades. Só que para eu escolher de forma consciente, eu preciso ter conhecimento. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é conhecimento. Então, a IA afetiva, que é esse desenvolvimento relacional, ele vai partir do primeiro ponto, que é eu me autorrelacionar comigo.
Num segundo momento, eu vou me relacionar com o outro, com o meu parceiro, com o meu futuro parceiro. Então, eu vou ter clareza de quem eu quero atrair, clareza de quem eu quero manter na minha vida e por que eu quero manter esta pessoa, essa situação, esse trauma gêmeo na minha vida. Por que eu repito esses padrões e ciclos? Então, a gente vai entender isso nesse momento. E no terceiro momento, as relações com um todo, porque nós somos um. Então, essa ideia de individualidade, de que você não precisa do outro para nada, é uma falácia. Quem falou isso para você te enganou, te iludiu. Você precisa sim dos outros. O ser humano, ele não foi feito para viver só. O ser humano, ele não foi feito para ficar sem interações. Ele precisa interagir com o mundo. Então, como eu vou criar essa musculatura para interagir com o mundo de forma que eu não me afete com o mundo, mas eu afete o mundo? Entendendo que todos somos um, que apesar de eu ter a minha individualidade, a minha singularidade, apesar de eu ser um ser infinito com infinitas possibilidades, eu tenho junto de mim outros seres infinitos com infinitas possibilidades. Então, estas pessoas que estão ao meu redor, elas vão contribuir em um esforço colaborativo para a minha vida. Então, a importância de você entender que esta pessoa que está trazendo algo para você, ela na realidade está te entregando um presente. Que talvez você não visse esse problema, essa situação, se você não tivesse esta pessoa para confrontar e afrontar você. Se você não tivesse esta pessoa que viesse como um espelho para mostrar para você aquilo que você não conseguiria ver. Porque o teu ego, o teu nariz, não deixa você ver exatamente aquilo que está na sua frente. Então o outro, ele é algo, alguém, ele tá aqui para te ajudar no teu processo de evolução, na tua jornada. Então, para que a gente entenda isso, para que a gente consiga olhar para o todo e entender que as pessoas só dão o melhor que elas podem. Elas só dão para vocês aquilo que elas têm. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Inclusive se algo for ruim, porque algo ruim ou bom é apenas um interessante ponto de vista. Então, por exemplo, uma mulher que conheceu um homem, uma mulher casada que conheceu um homem, e aqui, gente, eu não estou falando sobre certo, errado, bom ou mal, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu só estou exemplificando para você entender como o universo funciona. O universo, ele não escolhe, ele não tem escolhidos. Deus, o criador de tudo que é, chama do que você quiser. Ele não vai apontar e vai dizer esse vai ser pobre, esse vai ser rico, esse vai ser gordo, esse vai ser magro, esse vai sofrer e esse vai ser feliz. Não. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser da nossa vida. E Deus, o universo, o criador de tudo que é, ele está aqui para ser contribuição nessa jornada. Então, pedir e será atendido. Então, você pede, mas você tem certeza daquilo que você está pedindo? Porque você será atendido. Então, muitas das vezes a gente pede de forma inconsciente, muitas das vezes a gente pede e nem sabe o que está pedindo. Muitas das vezes a gente não tem clareza e a gente vai se misturando na vida do outro. E quando a gente vai se misturando, se entrelaçando nos problemas na vida do outro, a gente esquece da nossa vida. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, para se tornar um ser humano melhor? O que a gente pode fazer para desenvolver essas habilidades e a gente mudar a nossa vida de forma consciente? Ok? Posso dar um exemplo? Então vamos lá. Uma mulher casada que se envolveu em um determinado relacionamento com um homem, nós temos dois pontos de vista. Primeiro ponto de vista, o homem que foi traído. Ele vai se sentir mal, rejeitado, abandonado. Essa mulher foi uma sem vergonha. Essa mulher foi a pior mulher da face da terra, porque essa mulher fez ele sofrer. Essa mulher fez ele se deparar com os piores traumas, com as piores dores dele. Um ponto de vista.
Agora, o outro homem que foi escolhido, que foi selecionado, que está vivendo uma relação de amor, esse outro homem que foi escolhido no sentido de ela largou o relacionamento para ficar com ele e agora ele vai ter ela 100% na vida dele. Esse homem já olha para esta mesma situação de uma forma diferente. Entende? Então, dependendo de quem vê um cachorrinho se acidentar na rua, vão ter pessoas que vão olhar e vão correr e vão largar o carro e vão lá salvar o cachorro. Que vão lá e vão fazer de tudo pela vida do cachorro. E vão ter outras pessoas que passaram por algum processo traumático com o animal que vão olhar e vai ignorar aquilo. Então, tudo é um interessante ponto de vista. Não existe bom ou mal, certo ou errado. Tudo depende da forma que a gente dá para esta energia, porque tudo é uma energia. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês, a consciência que eu quero despertar e o convite que eu quero trazer é para que você olhe para a sua relação, para as suas relações. Então, no primeiro momento, olha para você, para a sua vida, onde você está. Como você está hoje? A vida que você tem hoje te preenche de fato? A vida que você vive hoje é a vida que você sonhou quando você era criança? Você realmente vive tudo aquilo que você disse para você que um dia você viveria? Ou quando você para pensar friamente, tirando a emoção e o sentimento, racionalmente, você se vê como aquela mulher que agrada, que faz tudo para todo mundo, que coloca todo mundo na frente, mas esquece de você mesma. Que você ama todo mundo, mas você não tem uma boa relação de amor com você mesma. Então, primeiro ponto, aprenda a se relacionar. Olha para onde você está. Entenda quais são as suas necessidades, para que a partir daí a gente possa mudar esse ponto de vista. Aí a gente passa para o nosso relacionamento com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge ou com o nosso futuro parceiro. E num terceiro momento a gente passa para as nossas relações interpessoais. Para a sociedade, funcionário, pai, mãe, avó, empregado, papagaio, titio, todo mundo, todos os outros e até os filhos. Ok? Compreenderam até aí? Posso continuar? Então, o nosso mundo hoje, ele traz esta carga de rapidez, traz essa carga de tudo muito volátil, tudo muito gasoso. Então, as relações de hoje são relações pautadas em recompensa imediata. São relações pautadas em imediatismo. Muitas das vezes, fugas. Então, muitas das vezes, a gente não quer olhar para o nosso problema, a gente não quer olhar para a merda da vida que a gente se meteu. Muitas das vezes, a gente não quer olhar para as relações que eu atraí, que eu venho repetindo ciclicamente. Mas eu não consigo ficar sós comigo. Eu sou carente, dependente, insegura, tenho medo. Medo, medo, medo. Gente, o que é um medo? Medo é somente algo que é desconhecido, que você não conhece ainda. Então, a gente aprender, eu digo que é uma alfabetização emocional. Então, a gente aprender o que é o medo, o que é a alegria, o que é a felicidade, o que é a ansiedade. E como eu posso fazer para transitar por esses estados emocionais? O que eu posso fazer para alterar esta frequência? Então, vão ter dias que eu vou acordar mal, borocochô, me sentindo feia, não querendo falar com ninguém, querendo me isolar do mundo. E tá tudo bem. Como eu posso fazer para mudar esses estados vibracionais, emocionais? Então, tudo isso demanda autoconhecimento. E é um grande poder quando a gente consegue fazer isso. Entende a importância? Então, esse mundo que está pautado no imediatismo, no querer, no ter, eu digo que são teres humanos, e eu já fui um ter humano um dia. Durante muitos anos, eu era aquela que estava ali trabalhando para ter coisas, para ter um anel no dedo, para ter um porta-retrato na estante,
para ter viagens, para ter status. Então, durante muito tempo eu fui um ter humano. Mas para eu me tornar o ser humano que eu sou hoje, eu precisei baixar as barreiras. Eu precisei me encontrar e ter coragem de ser vulnerável. Eu precisei olhar e falar, tá tudo bem, Raniele, tira esta armadura de guerreira. Porque a minha mãe, na santa inocência dela, falou para mim durante uma vida inteira que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser autossuficiente, que eu tinha que dar conta, que eu não podia depender de homem para nada, que eu era forte, que eu podia carregar o peso. E a vida inteira eu procurei ser o quê? A mulher marombada, que pegava o peso, que dava conta. Meu corpo era trincado, mas a minha mente também era, sabe? Limitada. Então, esse peso, esse excesso esse semblante fechado, essa cabeça quadrada, tudo isso me prejudicou muito durante muitos anos, porque eu não tinha esse conhecimento. Prejudicou também o meu casamento, reconheço. Prejudicou a minha outra relação que veio pós o meu casamento. Mas tudo isso me forjou, tudo isso me tornou o que eu sou hoje. Então hoje eu só posso conduzir o meu mentorado, hoje eu só posso conduzir as pessoas que vêm até mim em atendimento até onde eu cheguei. Até onde eu consegui chegar. Porque sim, mentores que falam para você que vão te conduzir para a riqueza e para a prosperidade não são ricos e prósperos, não vão te conduzir para esse caminho, por este caminho, porque eles não passaram por isso, eles não chegaram lá. E Deus é muito sábio e generoso. Ele só faz você levar pessoas por um caminho onde você já passou e onde você já trilhou. Então, com muita amorosidade, com muita afetividade, eu venho aqui mostrar para vocês que eu posso conduzir vocês por este caminho. A mulher não precisa ser dura, rígida. A mulher não precisa ser masculina, vivendo a modelagem moderna do homem. Vestir terno, ser rígida, dizer que é assim, tem que ser desse jeito. Que ela dá conta de carregar os pesos, sim, nós damos, mas não precisamos. Porque toda vez que nós fazemos essa força excessiva, a gente está deixando de lado a nossa intuição, a nossa feminilidade, a nossa jovialidade, a nossa amorosidade. E como é importante a gente trabalhar essa afetividade e amorosidade conosco e com os outros. Então, esse mundo que vem aqui como algo muito tentador, algo muito provocativo, muito sedutor, esse mundo que está aí cheio de atrações, que são fugas. É isso que eu quero que vocês entendam. Atrações que são fugas, que te dão uma dopamina imediata, que vão trazer essa recompensa, esse fervor no corpo, mas que não vai contribuir para uma jornada que edifica, não vai te ajudar a evoluir como um ser humano, que vai depois ajudar outras pessoas, porque esse é o nosso papel no mundo. Nós vamos nos lapidar, nós vamos nos construir, nós vamos ressignificar os nossos medos, traumas, inseguranças, nós vamos trabalhar tudo isso na gente e depois nós vamos ser contribuição para o outro, para a nossa família, para o nosso parceiro. Mas antes deles, nós temos que aprender a dançar. Entende? Então, toda essa fuga, toda essa recompensa imediata que vem em forma de pornografia, sexo substituto, drogas, compras compulsivas, vícios, alcoolismo, dentre várias outras coisas, incluindo rede social, todos esses acessos que a gente tem com muita facilidade hoje, podem de alguma forma estar contribuindo para que vocês tenham relacionamentos fracos, sem conexão genuína. Então hoje a gente vê um mundo livre,
quando a gente para pensar nos séculos anteriores. Quando a gente para olhar na Constituição anterior, que era a escravatura, né, que eram os Highlanders, que eram as pessoas que não tinham toda a estrutura que a gente tem hoje, social, cultural, financeira, mas que eram e se sentiam livres. Livres. E hoje a gente tem tudo, a gente é livre, mas a gente está preso. Preso a padrões, preso à internet, redes sociais, preso a nós mesmos, a nossa mente. Acreditando que nós somos um corpo, acreditando que nós somos os nossos pensamentos, presos a uma cultura que dita para você o que você deve ou não ser, porque você não se conhece. Olha o quão profundo isso é. Quanto mais livre, preso você está. Então, quanto mais recursos eu tenho para acessar ali uma IA que vai me dar todo um conteúdo, menos eu vou procurar aprender aquilo de fato. E mais do que procurar aprender, eu vou colocar aquilo em prática. Porque eu acredito que só pelo fato de eu ter tido acesso àquilo ali já é suficiente para eu mudar a minha vida. E eu vou te dizer que não é. Então, você pode até achar que a IA vai substituir o humano, mas nada substitui o humano. Nada substitui o afeto. Nada substitui o calor. Nada substitui as conexões íntimas. Então, como é importante a gente entender isso para olhar para as oportunidades, aproveitá-las, por que não? Mas não se manter lá. Então, é a gente aproveitar essa IA, essa automação, essa mecanização, né? Esse mecanismo que traz aí a tecnologia para a gente. Aproveitar o que a gente pode aproveitar dela, mas não se manter nela. Porque nada substitui os laços. Nada substitui as interações. Nada substitui você ser um ser humano que sabe o que está fazendo, que tem clareza daquilo que está fazendo. Então, muitas das vezes, a gente está ali imerso nas relações e por conta de traumas, de medos, de inseguranças, de ciúmes, que a gente acredita que somos nós, mas que não somos nós, tudo isso que vem como sintoma não é o problema de fato. Tudo isso que a gente está importando para a gente, trazendo para dentro da gente, é algo que facilmente a gente consegue eliminar. Facilmente a gente consegue ressignificar, dar um novo significado. Facilmente a gente consegue olhar para aquilo com um novo óculos, com um novo ponto de vista, e entender que o que o outro faz conosco é algo que somente nós permitimos. E entender que o que o outro faz conosco é muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. E olhar para aquilo e falar o que eu aprendo com isto, quem eu me torno a partir disto, eu olho para isso com mais afetividade. Eu olho para este problema com mais amorosidade. E eu aprendo a amar os problemas. Porque quando eu vejo um problema, eu falo, opa, é ali que eu vou ter uma grande oportunidade para evoluir. Por mais que me doa agora, eu sei que lá na frente eu vou olhar para aquilo, eu vou rir na cara do problema. Por mais que me doa agora passar por este relacionamento que eu acreditava que era o relacionamento dos meus sonhos, que eu acreditava que era o homem que eu tinha que ficar e que eu fiz força para ficar numa relação disfuncional que estava me quebrando, que estava me diminuindo. Mas tinha um sexo gostoso. Mas tinha momentos gostosos. Tinha momentos que ele me colocava no colo e eu me sentia protegida, mas todos os outros momentos eram ruins. E eu insisti em ficar nesta relação, porque na realidade, eu não conseguia encarar isso de aqui, ó, face to face, e falar, você merece mais. Você merece o melhor. Não se contente com restos e migalhas.
Você pode ter um banquete. Só que para você ter um banquete, você precisa ser o banquete. Para eu ter um relacionamento, eu preciso me tornar a pessoa que dá conta de sustentar esse relacionamento. Eu preciso demandar aquilo que eu quero no outro, do outro. E enquanto a gente não conseguir entender isso, que nós não podemos ser e ter aquilo que nós não somos de fato, a nossa vida não vai prosperar. Nós não vamos evoluir como seres humanos. E é isso que eu quero deixar registrado aqui para vocês hoje. Fez sentido? Compartilhe comigo, gente. Eu não vou fazer lives de 1 hora, vou fazer lives de 30 minutos, porque são conteúdos que são conteúdos profundos, tá? São conteúdos que não são conteúdos gostosinhos no azeite. Então, eu quero trazer algumas pílulas para a gente começando a entender, tá? Um pouco do que eu tô querendo trazer aqui para vocês. E, aos poucos, a gente vai aumentando esse nível de consciência. Ok? Quantas verdades, né? Tapas terapêuticos. Então, essas lives vão ser realmente lives mais curtas. São pílulas. E depois a gente vai introduzindo conteúdos maiores. Ok? Vai lá no meu direct, compartilha comigo se isso fez sentido para vocês. Amanhã eu vou trazer mais um ponto de vista, mais um interessante ponto de vista. A gente vai falar mais sobre a afetiva. A gente vai falar mais sobre as nossas relações, como é importante a gente trabalhar essas conexões, essas inteligências, esse coeficiente, esse capital. Como é importante a gente desenvolver isso a longo prazo e como isso vai ser contribuição para a sua vida como um todo. Gratidão, meu amor. Ok, meus amores? Fiquem bem e até amanhã. Beijo, beijo.